Fala aí, meu povo, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só o que eu tenho aqui na minha mão, pessoal. Olha que maneira linda de começar esse vídeo, ó. Echeveria madiba, produzida a partir de folhas, todas com muitas raízes, maravilhosa. Pra quem não sabe, a Echeveria madiba é essa daqui, ó. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês os segredos, tá? Os segredos, assim, os segredos que não é tanto segredo, porque são muito simples de se fazer, pessoal. Essas mudinhas aqui por folha, ó. Todos os dias nós recebemos muitas perguntas. Ai, Gustavo, como que eu faço? Eu planto direto na terra, não planto na terra, planto no substrato, não planto? Quando eu começo a regar? Quando eu mando pro pote? E tudo mais, e todas aquelas dúvidas que você tem ou já teve sobre as mudinhas por folhas, eu vou tirar aqui nesse vídeo, tá bom? Então sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Já chega, lógico, deixando o seu like, porque tem muito mito, né, em volta desse assunto. E a partir das nossas experiências e visitas em outras estufas e tudo mais, nós conseguimos um certo sucesso nesse tipo de propagação, tá? Confesso para vocês que é um pouquinho demorado, não é toda planta que dá certo, tem muitas folhinhas que morrem, enfim. Tudo aquelas coisas, né, porque é um ser vivo. Mas assim, eu vou falar para vocês aqui de forma direta e verdadeira, como nós fazemos, sem enrolação, direto ao ponto, daquele jeitão que a gente gosta. Então já se inscreva aí no canal, deixe o seu like e bora para mais um vídeo. Estamos aqui hoje de novo na nossa estufa de produção, onde estamos numa saga aí de produzir suculentas, otimizar espaço. Estou compartilhando tudo com vocês aqui no YouTube, tá? Deixa eu guardar aqui minhas mudinhas. E pessoal, isso daqui só é possível acontecer porque vocês nos assistem. Então é muito importante que vocês fiquem aqui e assistam até o final, tá bom? E compartilhe com seus amigos aí que acham que não dá certo fazer por folha, que já desanimou. Se você desanimou, eu tô aqui para te incentivar, porque dá certo sim. Mas assim, eu já passei por várias fases, então eu já produzi em casa, né, simplesmente como hobby, já produzi na intenção de vender, né? Porque é uma coisa, pessoal, que quem começa a trabalhar com suculentas e quer vender, você pensa assim, ó, vou pegar uma planta dessa daqui, ó, e vou transformar ela em várias plantas. Mas calma, não é bem assim. Apesar do processo ser simples, leva um certo tempo, consome um certo espaço e tudo mais. Então respira que eu vou compartilhar todas as minhas experiências aqui com vocês, tá bom? Então fica até o final. O meu intuito aqui com esse vídeo, pessoal, é passar para vocês baseado nas dúvidas que eu sempre recebo e nas nossas experiências, tá bom, gente? Então a gente já visitou várias estufas e tudo mais. Então existem algumas formas de se fazer isso, tá? E eu vou começar pelo começo, que é como nós fazemos aqui a retirada da folha, tá? A melhor maneira que nós entendemos. A maioria das suculentas se propagam por folha, tá, pessoal? Algumas com mais facilidade e outras com menos. Quais que tem mais facilidade, na nossa opinião? São as plantas mais gordinhas. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma Superboom. A Superboom é uma planta que se propaga fácil. Tem aqui, ó, Sedum obeso. A maioria dos Sedums se propagam muito fácil, tá? Esse daqui também é um Sedum. Ó, por exemplo, esse ovífero também se propaga por folha, só que ele não é tão fácil porque ele é um pouco mais demorado. Tem várias nuances, tá, pessoal? Algumas plantas só soltam raízes, não soltam broto. Outras soltam um broto, só que a folha mãe morre rápido e parece que ela não se desenvolve. Outra forma rapidinho, mas parece que não cresce depois que ela tá formada. Então tem várias nuances, mas a maioria dá certo, tá? Inclusive aqui, ó, tem algumas gordinhas, ó. Sedum cride, ó, feito por folha, tá vendo? Então a gente tá sempre fazendo aqui de diversas espécies, tá bom? Então às vezes você pode se perguntar aí, ah, mas aqui em casa demora para crescer e tudo mais. É por conta disso que eu tô falando para vocês. É o processo natural de cada planta, tá bom? Algumas são demoradas mesmo. Bom, mas vamos lá, retomando aqui. Como que nós fazemos a retirada da folha, tá? Aqui eu tenho um exemplo bem legal para mostrar para vocês, que é uma Albert Bines, uma planta bem gordinha, uma Graptoveria. E aí, qual que é a maneira ideal de você retirar a folha? Inclusive eu tenho até duas aqui que caiu, ó. A maneira ideal é você preservar esse miolinho dela aqui, ó. Tá vendo? E como você faz isso? Você vai retirar, você puxa a folha de um lado para o outro, ó, até ela se soltar. E ela tem que sair limpa do caule, tá bom? Com aquele miolinho preservado. Então o intuito é que não fique nenhuma parte da folha no caule. Ela tem que sair lisa, tá vendo lá, ó?
Dessa forma você vai preservar esse miolinho dela aqui, que você não precisa saber o nome científico nem nada do tipo, só tem que saber que você tem que preservar esse miolo, tá? É dali que vai sair o broto. Então, a melhor maneira de retirar as folhas são assim, e é a maneira que vai mais vingar, vamos dizer assim, tá? Primeira dúvida respondida. Não tem tanto segredo, pessoal, vai ser direto ao ponto. Se você fizer isso que eu tô falando pra vocês, ó, eu tenho a prova aqui, suas folhas vão prosperar, tá bom? Dito isso, tem um detalhe a se observar que eu acho bem legal. Você pode retirar a folha de qualquer parte da planta, tá? Mas uma parte que vinga muito, inclusive essas mudinhas aqui da Albert Barnes, ó, saíram dessa parte, que são as hastes florais. Então aqui na haste, né, quando a planta tá florindo, ela tem que abastecer as flores, tá bom? Então ela manda muita vitamina através desse caule aqui da haste floral, através da haste. Então essas folhinhas aqui, ó, elas estão muito abastecidas de vitaminas e a tendência é que elas vinguem muito. Então quando a haste floral começar a secar, você já curtiu as flores e tudo mais, corte e utilize essas folhinhas para fazer mudas. Foi o que eu fiz aqui, tá? Que brotam bastante, tá bom? Algumas suculentas têm a haste floral muito pequenininha, então as folhas são muito pequenas, pode ser que não vingue. Mas assim, tudo é um teste, pessoal. Então pegue isso que eu tô falando para vocês e teste aí na casa de vocês, tá bom? Beleza? Antes de eu responder de como nós fazemos para plantar a folha, qual a maneira correta que eu planto essa folha, tá? Eu tenho que falar com vocês sobre o solo. Se você procurar aí na internet, vai ter várias dicas, como por exemplo, você deve plantar a folha na areia, ou você deve deixar a folha numa caixa de ovo. Enfim, eu já vi diversas hipóteses e maneiras de fazer. Não quer dizer, pessoal, que uma é melhor ou pior do que a outra, essa funciona, aquela não funciona. Pelo que eu vejo aí o pessoal mostrando, tudo dá certo, tá? Você só tem que escolher uma maneira e fazer daquela maneira, tá bom? De acordo com o que é melhor para você. Na minha opinião aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é a que mais funciona. Foi a que eu vi aí em todas essas voltas que eu dei aí em estufas e tudo mais, vendo suculentas, tá? Primeira coisa, pessoal, quando a folhinha é mais gordinha assim, ó, se você deixar ela em contato com a umidade, então, por exemplo, você coloca ela sobre a terra e deixa em contato com a umidade, você umedece aquela terra e tudo mais, ela pode absorver aquela umidade e pegar uma espécie de fungo ou apodrecer por excesso de umidade. Então, o que a maioria dos produtores fazem que eu estou observando? Eles colocam as folhas em bandejas assim, deixam elas todas assim colocadinhas em cima de um jornal. Então você pega uma bandeja, põe o jornal no fundo, sem terra, sem nada, e deixa a folha assim, até ela soltar o broto dessa maneira aqui, ó. Por quê? Ela não precisa estar na terra nesse momento, porque a mudinha ela vai absorver as vitaminas da folha mãe. Então a mãe começa a morrer para abastecer o filho e ela vai crescendo. Quando chega num ponto que já tá, a muda já está bem formada e com bastante raízes, aí você leva para a terra e ela já está pronta. Ela vai começar a absorver, né? Porque você vai poder regar como uma planta normal e ela vai continuar crescendo. Então, essas daqui foram feitas dessa maneira, ó. Ó, tá vendo que a folha mãe ainda tá bem inteira, mas veja essa daqui que está maior, como a folha já tá bem mais judiada do que essa menorzinha, ó. Elas foram feitas juntas, tá, pessoal? Mas uma cresceu mais que a outra, natural isso, tá bom? Então ela vai absorvendo ali. E quando chega nesse ponto aqui, ó, é o ponto da gente levar para a terra, tá bom? Mas, pessoal, isso não quer dizer que se você tirar a folha e já colocar em cima da terra assim, não vai dar certo. Porque eu já fiz assim muitas vezes. No começo eu fazia assim e funcionava, tá? Só que o que eu indico para você? Primeiro, a maneira correta de colocar no solo é simplesmente colocar por cima da terra, tá? Tem gente que enfinca a folha assim e cobre a parte da frente e tal. Eu não, eu só coloco aqui por cima, tá? Se você for fazer direto na terra, tá bom? Então o que eu indico? Que você não precise regar até sair o broto. Quando você deixa a folha assim sobre a terra e o broto começa a nascer, automaticamente a raiz vai começar a penetrar. Quando você perceber que ele já tem raízes, aí você começa a regar. E essa rega, ela é bem de levinha, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Estão entendendo, né, pessoal? Eu tô tentando passar as informações aqui da maneira mais clara possível. Inclusive, se você não deixou o like nesse vídeo, é muito importante que você deixe, pessoal. Esse vídeo aqui tem que chegar a todos os cultivadores de suculenta. E o seu like ajuda muito nisso, tá bom? Bom, pessoal, então a gente faz dessa maneira, tá? Hoje, como nós estamos fazendo, tira a muda, tira a folha, né?
Como a gente envia plantas para todo o Brasil, inclusive o nosso site vai estar aí na descrição, então sempre cai folhinhas de diversas espécies. E aí não dá pra gente ficar colocando tudo no berçário. Então o que a gente faz? Pega uma bandeja, um jornal embaixo para manter seco e vai deixando as folhas ali. Conforme elas vão brotando e dando raiz, a gente vai trazendo para a terra. E é assim que tá funcionando melhor para nós hoje, tá bom? Bom, sobre a terra, qual é o solo que eu utilizo? Aqui nós utilizamos o substrato Biomix, flores e folhagens para tudo, inclusive para as mudinhas. Então aqui não tem essa, põe primeiro na areia, porque a areia ela é bem aerada e aí a raiz vai crescer com muita facilidade, vai se espalhar e tudo mais. Não, o substrato Biomix aqui que nós utilizamos, ele é bem solto também e funciona muito para as mudinhas, tá? Então nós utilizamos ele. E aí como que nós fazemos, pessoal? Muito simples, ó. Ó, a raiz da mudinha, ela é bem fina e bem sensível. Então o que a gente faz? A gente abre um buraquinho na terra com o dedo, tá? Eu tô fazendo aqui só como exemplo para vocês, tá, pessoal? Mas uma dica importante é você fazendo uma bandeja um pouco mais rasa, só para ela formar bem ali as raízes. Depois você tira e passa para um vaso individual. Por que uma bandeja mais rasa? Porque você vai poder regar com mais frequência. Se você faz num vaso muito fundo, isso é interessante, pessoal. Quando você rega, ele vai ficar mais tempo úmido. Então a chance dessa mudinha apodrecer aumenta. Quando está num vaso um pouquinho mais raso ou numa bandeja, é menos terra, então não tem tanta profundidade. O substrato tende a secar mais rápido. Dessa forma você vai poder regar um pouco mais, a planta vai absorver mais vitamina e assim ela vai crescer mais rápido, entende? Com uma chance menor de morrer. Deu para entender, né, pessoal? Então, ó, faz uma covinha e cobre as raízes, tá? Ó, cobriu as raízes. Simples assim, pessoal. Conforme você for regando, se você vê que a raiz está ficando exposta, porque essa raiz é bem sensível, você vem e cobre novamente. Então você faz isso em todas as mudinhas, tá? Deixando elas bem organizadinhas uma do lado da outra e tudo mais. E beleza. Simples, rápido, fácil e objetivo. Então, sobre o solo, nós plantamos aqui no substrato. Quer dizer que na areia não dá certo? Quer dizer que em outro substrato não dá certo? Quer dizer que na terra não dá certo? Não, pessoal, tudo dá certo. Só que, por exemplo, na areia, a planta não tem vitamina. Ela vai estar puxando a vitamina da folha-mãe. Assim que a folha-mãe morrer, você vai ter que ou adubar ou passar para um vaso individual. Então eu prefiro já plantar no substrato assim, mesmo sendo na bandeja, porque quando ela está numa formação boa para ir para o vaso individual, o que eu faço? Eu tiro ela com o torrão sem mexer na raiz. Mexo bem pouco na raiz. Coloco no vaso e simplesmente completo de terra. Já na areia, você vai ter que plantar a raiz novamente. Então, quanto mais você ficar mexendo na raiz, maior a chance da planta sentir, entende? Então, por isso que eu prefiro plantar direto no substrato. Mas se você quiser plantar na areia, se você faz isso e dá certo, tudo bem também. Aqui nessa estufa, pessoal, é uma estufa de laboratório, produção nossa e tudo mais. Então eu tenho algumas bandejas aqui, ó. Não reparem a bagunça, porque eu tô organizando isso, tá, pessoal? Tem bastante folha seca e tudo mais. Tem algumas bandejas aqui com mudinhas, tá? Ó, essa daqui, por exemplo, tá com substrato aqui com bastante vermiculita, tá bom? Mas assim, a gente fez isso aqui há muitos meses, ó. Olha essas folhinhas aqui, já estão secas, ó. Essas folhinhas aqui a gente colocou direto na bandeja com o substrato, igual eu falei pra vocês. Só que no começo a gente não regava. Começamos a regar só depois que saiu raiz. Inclusive, eu falhei na rega, era pra eu ter regado muito mais. Olha essa daqui, por exemplo, ó, se formando, ó, de Crispate Beauty. Então, essas bandejas aqui que você compra em floriculturas são excelentes, tá? Mas você pode improvisar aí com tapoeira, alguma coisa do tipo, tá, pessoal? Ó, tem várias mudinhas aqui, ó. A gente trabalha com muitas plantas, então vai caindo, ó, e a gente vai plantando, tá? E aí vem a outra pergunta que é muito importante sobre a questão de propagação por folhas, que é a iluminação. Essa pergunta sempre vem, pessoal, e eu vou tirar a dúvida de vocês agora. Peço desculpas aí pelo barulho externo, pessoal. Todo vídeo eu falo isso, mas eu gosto de ressaltar que tem uma empresa aqui do lado. Apesar de a gente estar no sítio, né, tem uma empresa aqui do lado que é fundição, então fica mexendo com máquina. Tem a pista aqui perto que passa caminhão, então não reparem, me perdoe, foque no conteúdo, tá bom? Bom, gente, sobre a iluminação, então vamos fazer um exercício aqui, ó. Hoje tá um céu azul, um dia lindo aqui, tá um solzão. Quando a planta é grande assim, ó, e tá um sol muito forte, ela tem uma certa resistência. Porque ela já é maior, então ela já tá mais acostumada.
E segundo, que ela tem bastante raízes no interior do substrato. Então ela tem uma força maior, sabe? Ela é grande. Já uma mudinha, pessoal, se tiver um sol muito forte, ela vai torrar. Porque a raiz dela é pequena, é sensível, vai estar sobre a superfície da terra. Então o aumento de temperatura pode queimar aquela muda e aquela folha, certo? Ainda mais se você falhar um pouco na rega, ela tiver um pouquinho sequinha, de um dia para o outro assim, ela simplesmente se desfaz. Então, principalmente no começo, antes dela estar bem formada, já vou mostrar para vocês o que é uma muda bem formada. Você deve deixar ela ou com um sombrite por cima, ou ali igual eu mostrei para vocês, ó, que tá, aquelas bandejas estão embaixo de uma bancada. Então elas estão meio que na sombra, tá? Isso, eita, tripeta. Então elas estão meio que na sombra. Por quê? Por conta disso que eu falei para vocês. Começa a entrar aqui no Brasil, né? Começa a entrar ali outubro, novembro. O sol começa a pegar de uma tal forma que as mudinhas sentem um pouco. Mas existem algumas exceções que eu vou compartilhar com vocês. Que é o seguinte, pessoal, a natureza é incrível, né? Quando a gente tenta propagar, a melhor forma, a maior chance de acerto é assim, ó. Ou um sombrite por cima, um pouquinho mais escuro, ou embaixo de uma bancada, tal, porque a folha, essa folhinha que é pequena, ela não precisa de tanta luz assim no começo, tá? Só que quando você tem um vaso que é igual essa Albert Barnes aqui, as folhas caem por cima, né? E mesmo ela estando no sol pleno, parece que vinga. Eu não sei explicar, a natureza é incrível. Então, quando é uma coisa natural, se você andar aí na sua coleção, aí na sua estufa, nas suas plantas, e observar, você vai encontrar várias mudinhas assim que cresceram naturalmente. Só que às vezes você tenta fazer e parece que não vai. Então, a natureza é incrível, tá, pessoal? Por exemplo, ó, a maioria dessas daqui, ó, que estão aqui, caíram aqui e elas vão ficando, tá? Então, assim, não queimaram nem nada do tipo, porque é um processo natural. E ela vai pegando esse sol de acordo com a mudança de temperatura. Então, por exemplo, choveu a semana inteira, ficou cinza, todas as plantas sentem. O sol começa a voltar, as plantas começam a voltar junto e a mudinha vai acompanhando o processo natural. Isso é diferente de você tirar a folha aqui hoje, tá? Por quê, pessoal? Às vezes a folha tá por baixo, tá vendo? Ó, a planta faz sombra nas folhinhas de baixo. E você geralmente não tira de cima, né? Você vai tirar aqui de baixo. E aí, se você tirar uma folha daqui e já colocar nesse sol aqui, pode ser que ela queime. Entende? São nuances, pessoal. Tô tentando passar da maneira mais clara para vocês. Então, assim, nós nunca vamos superar a natureza, né? Então, a gente pode fazer o máximo para que dê certo. E a melhor maneira nessa questão de sol é você proteger um pouco até as mudinhas se formarem. Mas daí vem outra pergunta. O que seria isso, Gustavo? Quando seria o ponto ideal das mudinhas estarem formadas? Vou contar para você. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma Graptoveria titubans, planta muito boa para produzir por folha, planta muito linda, ó. Essa daqui foi feita por folha. E ela tem um exemplo perfeito aqui para eu mostrar para vocês qual é o momento ideal para ou colocar no vaso individual e tudo mais e regar como se fosse uma planta normal. Aqui, pessoal, tem algumas folhinhas, ó, que caíram dessa própria planta mãe aqui e, ó, brotaram aqui por folhas, tá? Todas caíram no mesmo tempo, mas separem que tem uma aqui, ó, que já tá bem formada e a folha mãe secou. Então, quando que eu considero que é o momento ideal para você passar pro vaso? Quando essa folha seca, já não tem vitamina nenhuma mais para passar para ela, e a planta já tem um tamanho que seja ali próximo do pote 6. Então, se eu colocar essa plantinha aqui num vaso individual, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Já dá para perceber que ela é uma muda. Então, depende muito das espécies, tá, pessoal? Mas nesse tamanho aqui, ó, eu não sei precisar para vocês, assim, em medidas. É uma coisa mais visual, tá? Porque, por exemplo, ó, essa daqui, a folha mãe ainda não morreu, tá vendo? Que ela tá um pouco pequena, não tá tão bem formada. Olha a diferença dessa, como tá bem formadinha, ó. Então, quando eu percebo que a planta já tá bem formadinha, ela já se tornou uma planta mesmo, eu passo pro vaso individual. Então, é uma coisa visual, tá, gente? Quanto maior tiver a planta assim, maior a chance dela vingar, tá? Ó, e aí quando ela vem pro vaso individual assim, você já cuida dela como se fosse uma planta normal. Tudo isso daqui nós fizemos por folha, pessoal, ó. Então pode ver que tudo que eu tô compartilhando com vocês funciona. Inclusive, olha que legal isso aqui, pessoal. Olha o tamanhico dessas mudinhas, gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já deu o seu like? Deixa o seu like aí. Pessoal, nesse momento eu estou sem água aqui no sítio, ao meu tripé ali.
Eu estou sem água aqui no sítio, então não vou poder mostrar para vocês como eu faço a rega, mas eu vou falar e vocês vão entender como você deve fazer a rega das suas mudinhas por folha, tá? Quando ele está no vaso, igual o caso da Albert Barnes ali que eu mostrei para vocês, você vai regar a planta mãe e as mudinhas vão ser regadas normalmente, tá? Quando você faz a bandeja, igual eu acabei de mostrar para vocês, que você plantou a mudinha e tudo mais, como que é o conselho que você regue, pessoal? Regue com um bico de regador que seja uma espécie de borrifador, sabe? Aquele que sai só o vapor. Por quê? Vai ser uma rega mais delicada. Dessa forma, você não vai mexer no substrato. Você vai umedecer ele sem fazer aquela bagunça. Porque se você chegar com a mangueira assim, ó, vai bagunçar. Daí um monte de raiz vai ficar exposta e tudo mais. Então a planta pode sentir isso. Então você deve regar sempre que o solo estiver seco, tá? Se a bandeja for rasa, dia sim, dia não, essa mudinha vai precisar de rega. Por quê? Porque a raiz é curta e ela fica na superfície. Faz sentido para vocês? E que parte do substrato que seca primeiro? A superfície. Por quê? Porque tá por cima, vai secar primeiro, de acordo com o sol e tudo mais. Então, faça a rega de uma maneira delicada, tá? Compre um bico de mangueira aí, ó. Eu tenho um aqui de exemplo, que é o que nós utilizamos. Ó. Que ele sai só o vapor e eu gosto de utilizar ele, eu acho que no mist. É no mist aqui, ó. Ele sai só uma névoazinha. Então, para regar os berçários, eu acho excelente, tá? E aí a rega a gente faz desse jeito. Secou, rega de novo. Secou, rega de novo. Esquece aquele negócio, aquele mito de que você tem que regar uma vez na semana e tal. Não. Qualquer suculenta, pessoal, aqui, ó. Se tiver muito calor e esse matrizeiro eu reguei hoje, depois de amanhã ele tá seco, eu rego de novo. Não tem essa de uma vez na semana. É de acordo com o substrato seco ou de acordo com o que a planta tá te mostrando, tá? Você tem que saber ler isso daí, pessoal, porque não é uma coisa mecânica, né? A planta não conta dias. Entendeu? Então, é uma coisa de observação. Para berçário, nós fazemos dessa forma. Secou, rega. Secou, rega. Beleza? Então vamos lá. Nós já falamos de como retirar a folha, qual é a parte melhor para fazer muda, solo, luz e água. Eu acho que tudo, né, pessoal? O meu intuito aqui é passar para vocês da maneira mais simplificada e como nós fazemos. Então, eu vejo muita gente na internet querendo passar umas coisas muito mirabolantes. E você vai numa estufa de produção, pessoal, joga a folha por cima da bandeja, cresceu, põe na terra, rega, cresce e acabou. Simples assim, tá? Questão de adubação, pessoal, eu não vou entrar no assunto hoje aqui, porque depois, se vocês quiserem, comenta aí que eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? E também eu posso falar para vocês no outro vídeo de como eu utilizo as mudinhas na parte comercial, como que eu vendo e tudo mais, porque é uma coisa demorada para você sair do potinho 6 até ele ser comercializado. E existem outras maneiras de você fazer isso. Uma delas é através dos minimundos. Então, se você ainda não está sabendo da nossa comunidade Minimundos, participe aí para você utilizar a sua mudinha na parte comercial e também como coleção da melhor maneira possível, tá? Nossa, tá duro só aqui. Beleza, gente? Outra coisa. Se você quiser dominar mesmo as mudinhas, acompanhar o crescimento tudo certinho, baixe o Suculentando app, que é o nosso aplicativo exclusivo para suculentas. Todos os links que eu tô falando aqui tá na descrição, tá? Lá tem um guia para reforçar tudo isso que eu falei aqui para vocês, para reforçar mais ainda e você conseguir prosperar com suas mudinhas aí, tá? Outra coisa, pessoal, quem quer vender, se você fizer muda por folha na intenção de vender, gente, tenha em mente que você tem que ter muito espaço. Por quê? Porque demora, não é uma coisa rápida. Então, para compensar, na minha opinião, tá? A maioria das mudinhas que eu faço aqui, eu não coloco para venda, eu utilizo para mim mesmo. Eu prefiro comprar plantas e revender. Porque você tem que ter muito espaço para isso ser uma coisa rentável. Porque até sair a primeira remessa de mudinha que você fez e tudo mais, pode demorar meses. E isso vai consumir muito do seu tempo, do seu espaço e tudo mais. Você pode aproveitar de melhor maneira. Essa é a nossa opinião, tá bom? Então é isso. Deus abençoe nossas vidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha muito. Se inscreva no canal. Deixe o seu like aí, por favor. Eu acho que eu já dei todos os recados. Vou trabalhar mais um pouquinho aqui e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Deus abençoe nossas vidas. Valeu.